Responda rápido. O que é esse produto aqui? Uma caneta? Ok. E este produto aqui? Se você respondeu Gillette, não é exatamente isso. Gillette é a marca. E mesmo que você tenha respondido Presto Barba, também é uma marca. Então veja, a Gillette, que é dona da marca Gillette e Presto Barba, ela conseguiu se tornar referência, ela conseguiu se tornar sinônimo de toda uma categoria. E isso não se faz do dia para a noite. Isso se chama top of mind, ou seja, quando você fala uma categoria e aquela marca vem imediatamente no topo da sua mente. Muito bem, mas olha que interessante, isso não acontece só na sua mente, acontece na mente da maioria dos brasileiros e mais do que isso, a maioria das pessoas no mundo inteiro. Quando a gente pensa em lâmina de barbear, a primeira marca que nos vem à cabeça é a Gillette. E sabe o que é ainda mais interessante? Isso não acontece só com as mentes humanas, mas isso acontece inclusive com as inteligências artificiais. Quer dar uma olhada? Mas veja, isso não acontece por um acaso. Isso acontece porque a marca soube construir a sua autoridade ao longo do tempo. Tudo começou há mais de 100 anos atrás, quando o Mr. Gillette, lá nos Estados Unidos, estava ali se barbeando. Só que ele fazia isso como faziam todos os homens da época, usando uma navalha. Pois é, só que isso era um pouquinho perigoso e também pouco confortável e caro. Então ele teve uma ideia. E se a gente tornasse isso daqui mais prático, mais barato e descartável? Detalhe importante, alguns engenheiros com quem ele comentou sobre isso não gostaram da ideia. Falaram assim, isso aqui não dá certo, não, isso aqui vai demorar muito. Até que então, um engenheiro maluco falou assim, bacana, gostei da sua ideia, vamos lá tentar fazer isso. E aí então, ele criou um modelo de um aparelho que era quase um refil, igual a gente faz hoje com refrigerante numa hamburgueria. Põe mais aqui um pouquinho de refrigerante. Ele fez isso. O produto era um só. Então você apenas trocava uma pequena parte, a parte mais barata, que era a lâmina, você trocava ao fazer a barba ali. Isso tornava, eventualmente, uma pessoa em casa, um cidadão comum. Tô ali em casa, tô de boa, quero fazer a barba, vou lá e faço. Eu não preciso exatamente jogar todo o aparelho fora. Eu jogo apenas a lâmina. E aí eu reponho aquela lâmina, vou lá e faço de novo. E o processo foi assim. Para quem eram os barbeiros da época, algo bem similar também. Eu poderia ter um único aparelho, e aí eu ia trocando apenas as lâminas. Mas enfim, como toda grande ideia, não adianta só você iluminar a sua mente, você, puxa, que sacada interessante que eu tenho. O cemitério está cheio de boas ideias, o difícil é colocar em prática. E ele então foi procurando várias pessoas, só que até viabilizar, encontrar pessoas que quisessem comprar o produto, demorou muito. O primeiro 1 ano, ele vendeu algumas unidades. Depois, no segundo ano, já começou a vender um pouco mais, centenas. Até que finalmente, no terceiro ano, ele consegue vender mais de 1000 aparelhos. Pronto. Finalmente, ele descobriu uma forma de acelerar e escalar. Mas o grande pulo do gato aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos comprou 3,5 milhões de aparelhos da Gillette e colocou nas mochilas dos soldados. Quando eles estavam lá, em batalha, para ficar ali, bonitão, faziam um shape bonitinho com um barbeador Gillette. Quando eles voltaram para casa, o que tinha na mochila? Gillette. E virou de fato um hábito. E aqui está um grande diferencial. Não adianta simplesmente você ter um produto interessante. Ele precisa mudar hábitos de consumo. E isso você só consegue fazer com bastante consistência. Uma grande ideia, mas você precisa também ter um grande incentivador daquele produto, um influenciador, que começa então a trazer novos hábitos para um grande grupo de pessoas. E uma característica da marca foi que ela não parou de inovar. Então começou ali com uma lâmina, depois trouxe 2 lâminas, depois trouxe 3 lâminas, 4 lâminas, depois aquilo que era um hábito masculino, também eles desenvolvem produtos para um público feminino. E aí você tem Gillette para um público feminino e o outro masculino, e aí começa então a segmentar. Então uma coisa que era apenas um produto altamente funcional, começa de fato a se tornar uma marca com diferenciais, agregando valor para diferentes públicos, para diferentes pessoas. Todo mundo, no fim das contas, acaba usando a Gillette, de fato. Agora, o produto que você compra talvez possa diferenciar um pouco de acordo com o seu hábito de consumo, o seu poder de consumo. A marca entendeu exatamente como estar presente no dia a dia de todas as pessoas do mundo. Barbear era quase um evento. Fazer a barba era algo que você não fazia constantemente. A Gillette mudou os hábitos das pessoas. Passou a se tornar comum você se barbear com frequência. Principalmente pessoas que têm muita barba.
Agora, da mesma forma que ela passou a se tornar mais frequente na vida de diferentes pessoas, no seu dia a dia, nos seus hábitos, ela também passou a estar frequente em ambientes onde os seus usuários estão. Por exemplo, jogos de futebol, esportes. Ela foi a primeira a patrocinar uma transmissão de rádio de esportes nos Estados Unidos. Ela estava frequente onde o seu usuário estava. Construir uma autoridade como ela fez, se tornar sinônimo de uma categoria, não se faz do dia para a noite. Se faz com constância. E é exatamente isso que a gente precisa para construir uma autoridade no digital. Não é um post, não são 2 posts. É uma frequência, é uma constância. Se você quer estar presente onde o seu cliente está, você precisa fazer isso com frequência e em diferentes canais, para que você se torne finalmente inevitável, até mesmo para as inteligências artificiais.